Olá, tudo bem com você? Então, pedindo a proteção de Nossa Senhora, né? As bênçãos de Deus, vamos iniciar mais uma aula de matemática. Uhul! Né? Todo mundo adora. Então, vamos lá. Nós vamos fazer revisão, tá? Atividades de fixação. Vocês vão realizar o Recordando Rotas, da página 259 e 260, que é recordar as atividades que foram propostas no capítulo 2, tá? Então, primeiramente, a gente vai fazer o Recordando Rotas e depois eu vou passar para vocês algumas atividades de fixação em uma folha separada, retomando o conteúdo para encontrar o número que está escondido, né? Encontrar o número desconhecido. Então, aquelas atividades que tem uma figurinha no lugar do número e você precisa descobrir o número. Essa atividade impressa, essa atividade anexa, vocês não precisam, eu não tenho impressora, o que eu vou fazer? Não tem impressora? Copia no seu caderno, sem problema nenhum, tá? Eu tenho impressora, quero imprimir. Então, faça a impressão, tá? Então, vocês têm essas duas possibilidades. Quem tem impressora, imprime. Quem não tem, copia. Lembrando que tem que copiar as perguntas e as respostas, fazer o cabeçalho, né? Identificar de onde que é aí essa atividade, tá certo? Combinado? Então, agora nós vamos para as nossas atividades, iniciando lá no livro de vocês, tá? Onde nós temos aí o Recordando Rotas, né? Nós iniciamos com cálculos de multiplicação. Eu vou fazer o primeiro aqui como exemplo, né? Apesar de que é algo já da rotina de vocês, mas só para nós relembrarmos e vocês terem aí uma base para fazer a próxima atividade. Então, nós temos aqui 42 vezes 12, né? Então, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 4, 4. 4 mais nada, 4. 8 mais 2, 10. Deixa o 0, vai 1. 4 mais 1, 5. Então, aqui eu tenho 504. É interessante, para que vocês tenham certeza de todas as respostas, que vocês façam a prova real, ou em um rascunho, ou mesmo no próprio caderno, né? Lembrando que a conta inversa da multiplicação é a divisão, tá? Continuando, nós temos ali na questão 2, né, uma situação problema para vocês resolverem. As turmas do 5º ano de uma escola foram visitar o Museu de Arte Contemporânea. Para levar os 119 alunos ao museu, foram convocados 11 professores e contratados 3 ônibus. Observe na tabela que foi realizada a distribuição dos alunos e professores nos ônibus e complete-a com os dados que faltam, tá? Então, aqui você vai olhar as informações para você poder completar a tabela. Então, nós temos 119 alunos, nós temos 119 alunos aqui, né? Que vão ao museu. Foram convocados 11 professores e foram contratados 3 ônibus. E aqui nós temos ônibus 1, ônibus 2 e ônibus 3, tá? Então, eu preciso saber o total de professores e o total de alunos, tá? Aqui nós não temos especificado desses 119 alunos quantos são meninas e quantos meninos, tá? Então, você vai descobrir aí no decorrer dos seus cálculos. Então, no ônibus 1, eu tenho 3 professores, 15 alunas e 19 alunos. Então, eu tenho quantos alunos no total, quantas pessoas no total no primeiro ônibus, tá? E aí, com essas informações, você vai descobrindo o restante, tá certo? Vocês vão descobrir aí o número que está oculto, escondido, né? Então, nós vamos agora para
A próxima página, 260, mais uma situação problema. Em uma papelaria havia 205 cadernos para serem vendidos. Ao final do dia, havia um estoque de 12 dúzias de caderno. Quantos cadernos foram vendidos? Então, aqui eu tenho que ficar atento ao quê? Eles estão falando que havia 205 cadernos, ok, né? Mas aqui, ó, não se esqueçam que são 12 dúzias, não são 12 unidades, tá? Então, eu tenho que descobrir quanto vale uma dúzia e aí depois saber quanto valem 12 dúzias para só então eu fazer a outra conta, tá certo? A equipe da Maristela ganhou o primeiro lugar numa gincana cultural promovida pela prefeitura da cidade. O prêmio de R$ 4.160 foi dividido em 8 membros da equipe. Quantos reais cada membro da equipe recebeu? Então, aqui, ó, R$ 4.160 que foram divididos em 8 membros. E aí, descobri o valor que cada um deles recebeu, né? Essa tá bem tranquila, uma conta bem direta. Letra C. Maurício comprou um automóvel no valor de R$ 24.592. Ele deu R$ 10.000 de entrada e dividiu o restante em 24 parcelas iguais. Qual é o valor de cada parcela? Então, aqui nós temos mais de uma conta, né? Fiquem atentos. Vocês têm R$ 24.592 que era o valor do automóvel. Mas ele deu uma entrada antes de parcelar o restante, tá? Então, dos R$ 24.592, ele pagou R$ 10.000. E só depois ele parcelou o restante em 24 parcelas iguais, tá? Então, façam aí as continhas, né? Porque é mais de uma conta, tá? Realizem com bastante capricho. Então, do Recordando Rotas, as atividades são essas, né? Continua aí para vocês a dica de faz a prova real para você ter certeza de que sua conta tá certa, né? Você não tem necessidade de esperar a correção da professora. Se vocês sabem fazer a conta inversa, você mesmo descobre se você acertou ou não aquela continha, né? Então, façam aí com bastante capricho essas 2 páginas. Não precisa destacar da sua folha, a folha do seu livro, tá? Então, a folha tá aqui, você não vai retirar. Deixa lá no livro, porque não corre o risco de você perder essas atividades até que nós possamos retornar à nossa rotina, tá certo? E agora eu vou mostrar para vocês a atividade da folha. Como eu disse antes, essa folha vai estar no anexo, tá? Ou você vai imprimir ou você vai copiar no caderno, ok? Então, vamos lá. Então, agora nós vamos para a atividade da folha, tá? Onde vocês terão aqui que descobrir o número oculto, né? O número desconhecido. Descubra o valor desconhecido de cada figura. Eu vou fazer a primeira como exemplo e depois vocês vão fazer as demais em casa, tá? 55 mais quadrado igual a 100 menos 20. Então, aqui, como eu quero descobrir o valor oculto, né? Eu quero descobrir o valor do quadrado, eu vou fazer 55 menos 55 mais quadrado igual a 100 menos 20 é 80, menos 55. Como eu coloquei o menos 55 aqui, eu tenho que colocar do outro lado da balança também. 55 menos 55 é 0, fico só com o quadrado. 80 menos 55, 10, né? 10 tira 5, 5, 7 tira 5, 2. Então, aqui eu vou ficar com 25, certo? Continuando aí. Aí, você tem a letra B, 3 mais círculo igual a 21, quadrado mais quadrado mais 15 igual a 75. Aqui nós temos a ideia de balança mesmo, igual vocês fizeram no livro de vocês. Então, nas balanças, há certos objetos e alguns deles estão identificados os valores. Descubra o valor das peças com interrogação, tá? Então, aqui a peça cor-de-rosa, ela está com o valor 15.
E aqui eu tenho 3 peças com interrogação. A balança está com o mesmo peso, ela está equilibrada, vejam bem. Então, se aqui tem 15, aqui também precisa ter 15. Você vai me dizer qual que é o valor de cada uma dessas peças, sabendo que essas 3 juntas tem 15, né? Na número 2, eu tenho 7 mais 8, 15, né? E aí, aqui eu tenho 3 peças. Uma eu sei que já tá com o número 7, né? E as outras duas, qual é o valor? Para dar o total dessa balança aqui, já que as balanças estão, né, equilibradas, tá? Desafio. Pensei em um número, multipliquei por 10, somei mais 5 e obtive o resultado 25. Em que número pensei? Então, você vai descobrir o valor deste desconhecido aqui, utilizando a mesma regra que a professora ensinou para vocês, tá certo? Dica: a operação inversa da multiplicação é a divisão, tá? Então, aqui nós temos aí as atividades que vocês farão no caderno, né? Seja copiando do livro, seja... Desculpa, do livro não, copiando da atividade ou seja colando na atividade, tá certo? Então, gente, a aula por hoje é essa. Com relação à correção de vocês, né, a correção dessas atividades, nós realizaremos na próxima aula. Então, hoje a gente deu o conteúdo, as atividades, vocês vão ter aí o dia para fazer. E amanhã, ou na próxima aula de matemática, caso não tenha uma aula amanhã, quando vocês iniciarem a aula, vocês vão iniciar com a correção. Inicia com a correção e daí na sequência você já vai para a sua aula do dia, né? A sua aula nova, tá certo? Então, eu vou pedir para vocês, né, mais uma vez, façam com bastante atenção, façam com bastante carinho, tá? Caprichem nessas atividades de vocês, tá certo? Então, até a nossa próxima aula.